Intestino, nosso segundo cérebro. Meu nome é Luiz Antônio Sá, eu sou especialista em geriatria e gerontologia, especialista em clínica médica e também sou professor na Faculdade Evangélica Mackenzie de Medicina do Paraná. Esse é um tema atual que está, digamos assim, intrigando as pessoas, está deixando as pessoas pensativas, porque pensava-se, algum tempo atrás, que o intestino era apenas um órgão de passagem, digamos assim. O intestino delgado poderia ter alguma função de absorção, o intestino grosso é uma função de absorção de água, mas era um tubo, entre aspas, assim, para passagem de alimentos e os seus produtos finais, né? Combinando, logicamente, com a eliminação daquilo que não foi aproveitado pelo organismo. Então, isso começou a mudar de alguns anos para cá, onde viu-se a relação tão importante, crucial, entre o cérebro e o intestino. E o intestino é considerado o nosso segundo cérebro. Por quê? Porque ele produz muitos neurônios. Depois do próprio cérebro, o intestino é o órgão, a parte do corpo que mais produz neurônios, acima de 100 milhões de neurônios. E nós temos que entender também que no intestino temos 70% das células do nosso sistema imunológico. E temos também uma produção de mais de neurotransmissores, de mais de 30 neurotransmissores, predominando entre eles a serotonina, que é tão falada, tão estudada, não é? Que ela tem uma responsabilidade muito grande em quadros de ansiedade, depressão, ela é responsável por sono, apetite, função cognitiva, e também da dopamina, responsável pelo humor, pelo aprendizado e pela memória, em torno de 50%. Então, nós temos muitas células tanto importantes dentro do intestino que coordenam muito da nossa vida. Se o intestino não estiver funcionando bem, com certeza o cérebro também não estará funcionando bem. Equilíbrio da microbiota é essencial para a vida humana. Para que tudo funcione perfeitamente e que o nosso organismo esteja equilibrado, nós temos que ter algo muito importante, que nós chamamos de microbiota intestinal. A microbiota era conhecida antigamente como a flora intestinal. Mas depois descobriu-se que não era apenas bactérias, que nós temos dentro do nosso sistema digestivo mais de 100 trilhões de micro-organismos, entre eles bactérias, vírus, fungos, protozoários, né? De mais de 1.000 espécies, trabalhando para o bem do nosso organismo. E a gente sempre tinha uma imagem, uma ideia de que bactéria, protozoários, vírus era só para o mal. Então, queríamos destruí-los todos. Mas não é bem assim. A nossa microbiota, ela é composta desses bons micro-organismos, não é? Liderados pelas bactérias, pelos vírus, que fazem com que tudo funcione perfeitamente bem. Nós somos, só para termos uma ideia, 90% de nós somos micróbios e apenas 10% de nós que são células humanas. Então, nós somos muito mais micróbios do que propriamente dito humanos, entre aspas, claro, né? Mas, porém, esses trilhões de micro-organismos vivem numa condição assim de harmonia, não é? Com o nosso organismo, com que nós temos, e nós dependemos muito desses micro-organismos, que nós chamamos de microbiota. A partir do momento em que essa microbiota não funciona bem, aí o nosso organismo começa, sim, a apresentar uma série de alterações. Por quê? Porque a microbiota, quando ela está perfeita, ela tem, assim, uma série de funções cruciais para que a gente funcione realmente muito bem. Entre elas, né, ela faz a defesa do nosso organismo quando vem uma bactéria do mal, digamos assim, ela vai combater. Ela fortalece o nosso sistema imunológico, auxilia muito na nossa digestão, na digestão das fibras, não é? E procura tirar o melhor dos alimentos que a gente ingere, favorece a absorção de vitaminas, ela faz síntese também de algumas vitaminas, regula o apetite, regula a saciedade, e uma coisa muito importante, que é realmente uma influência direta, né, no humor, na situação, por exemplo, assim, de ansiedade, depressão, através dessas vias neurais, endócrinas e imunológicas. Então, isso é muito importante para o nosso organismo, termos essa microbiota, né, que nós
chamávamos no passado de flora intestinal, para que tudo funcione perfeitamente bem. Cuidar do intestino é cuidar da cabeça. Quando predomina as bactérias ou os micro-organismos do mal, podemos dizer assim, que só traz problemas para o nosso organismo, nós temos uma série de situações impactantes que nos fazem muito mal, não é? Então, tudo isso que a gente falou de bem, que a microbiota boa faz, não é? Defesa contra as bactérias ruins, vírus ruins, digamos assim, nós vamos perdendo essa resistência, a nossa imunidade baixa, nós temos uma propensão a ter doenças autoimunes graves, tipo artrite reumatoide, lúpus, nós temos uma propensão a termos doenças neurodegenerativas do tipo Alzheimer, do tipo Parkinson, não é? Podemos ter também favorecimento em alguns tipos de câncer, principalmente coloretal, doenças inflamatórias intestinais, então, uma série de situações ruins quando entramos num processo de desbiose, que é justamente a alteração dessa microbiota do bem, que vai nos trazer problemas sérios em nossa vida se nós não cuidarmos bem delas. Como proteger a microbiota? O que vai interferir nisso tudo é realmente a condição de vida de cada pessoa. Por exemplo, uma das coisas que destrói muito essa microbiota é justamente, por exemplo, a pessoa tomar muito antibiótico, a pessoa ter uma vida sedentária, uma vida, vamos dizer assim, de uma alimentação ruim, com alimentos ultraprocessados, embutidos, comendo, como é muito comum hoje em dia, fast food, não é? Então, quer dizer, quando a pessoa tem uma situação dessas, traz com certeza problemas para o seu intestino. E você perguntou e eu vou responder da seguinte forma: se o nosso intestino não está bem, nosso cérebro também não está. Muitas vezes você tem que fazer um tratamento, e é um tratamento comum, não é assim, vamos dizer, um tratamento para você deixar a sua microbiota íntegra. Você precisa de alguns cuidados. Você precisa de uma alimentação de ótima qualidade, predominando vegetais, não é fibras, deixando de comer esses alimentos, como eu disse, ultraprocessados, farináceos, e infelizmente a base da alimentação de muitas pessoas, frutas, verduras, como eu disse há pouco, não é? Ter uma vida é, de atividade física é importante, manter atividade mental, ter sempre, né, essa preocupação de manter é, essa vida sem estar sedentário. O sedentarismo é péssimo, né? E quando a pessoa também está insônia, né, não dorme direito. Então, tudo isso daí pode ser sintomas, vamos dizer assim, diarreia, muitas vezes, ou problemas intestinais, podem ser, sim, sinais de que algo não está bom com o seu intestino. Então, esses sinais a pessoa tem que levar em consideração. Casos de depressão, casos, assim, vamos dizer, de ansiedade, muitas vezes tem muito a ver com o intestino em mau funcionamento. E o tratamento realmente, para você ter seu intestino funcionando perfeitamente bem, é você ter qualidade de vida. É como eu disse há pouco, não é? Uma boa alimentação, exercício físico, procurar dormir bem, procurar evitar estresse, procurando sempre, quando a gente fala em alimentos, a gente fala sempre assim: procure descascar mais e desembalar menos, porque isso daí é muito importante para que a pessoa tenha realmente essa função perfeita. E eu queria dizer, nesse encerramento, mais uma situação. O que está se estudando muito, e as pessoas às vezes ficam chocadas com o que eu vou dizer aqui, mas realmente é o que está vindo aí, chama-se transplante de fezes. A gente sempre ouve falar que tem transplante de coração, transplante de pulmão, seja do que for, de rim, não é? Mas uma das premissas boas para o futuro é transplante de fezes. Já tem uma situação quando a pessoa tem uma diarreia muito acentuada, causada por um micro-organismo chamado Clostridium difficile, e a pessoa não consegue curar, muitas vezes a cura vem através de um transplante de fezes. E está se estudando também transplante de fezes para outras doenças, principalmente neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer e outras circunstâncias mais, e parece ser promissor
o estudo de o transplante de fezes. As pessoas ficam horrorizadas, mas como? Mas isso não é assim, qualquer fezes. O doador de fezes tem que ser uma pessoa saudável, passa por um processo de um check-up muito grande para poder ver se realmente pode ser um doador. Então, não é qualquer fezes, não é qualquer pessoa. Então, isso é muito importante, não é? Para a pessoa ter essa cura que parece ser no futuro algo que vai ser mais comum e não tão chocante, não é? Como hoje. E como mensagem final, procurar cuidar do seu microbioma. As pessoas cuidam tanto dos seus pets, né? Levam para lá, para cá, alimentação, e às vezes não cuidam dos seus bichinhos bons, entre aspas, né? Que tem dentro do seu abdômen. Então, se a pessoa alimentá-los bem com alimentos pré-bióticos, porque os pré-bióticos são os alimentos para esses micro-organismos, não é? Isso, a pessoa pode ver aí no YouTube, aí o Google, está cheio de alimentos, não é? Que são alimentos que vão fazer com que essas bactérias, esses micro-organismos, de uma forma geral, sejam alimentados e trazendo é, essa saúde, digamos assim. Então, é muito importante que a pessoa se alimente também os seus bichinhos particulares aí. Então, essa é a mensagem, não é? Como eu disse há pouco, a mensagem final: descasque mais e desembale menos. E a pessoa lembre sempre, quando a pessoa fala assim, pô, o fulano é enfesado. Ah, enfesado, da onde vem essa palavra? Então, já dá para entender que ele está enfesado, por isso que ele não está legal, está nervoso, está ansioso, está angustiado. É isso daí, essa é a mensagem que fica. Obrigado pela atenção. Gostou das orientações? Você pode entrar em contato com o Dr. Luiz Antônio Sá pelo Instagram, @dr.luizantoniosá, ou pelo WhatsApp de seu consultório em Curitiba, 41 9794 8082. E acompanhe diariamente as indicações de profissionais de saúde e bem-estar, comprometidos em compartilhar conhecimento de qualidade, aqui, no Saúde em 3 Atos.